Ele é ciumento e possessivo. Mas quando ele segura minha mão, juro que tudo parece menos assustador. Que boy grudento, não aguento mais. Assim Vivian pensou, com um sorriso meio forçado, enquanto o alvoroço em volta parecia projetar uma cena só para ela. E, de certa forma, projetava. Era sábado. O shopping inteiro se movia como um cardume. Vitrines brilhando, vitrines cheias e rostos que julgavam com a velocidade de um status em rede social. Vivian caminhava de cabeça erguida, vestido simples demais para os fotógrafos que almejavam glamour e não haviam encontrado brilho naquele sábado. Exceto por ela, pelo menos para quem sabia olhar. Ao seu lado, Sean permanecia discreto, o corpo largo, o olhar tranquilo como uma muralha que não precisava provar força. Um passo atrás, quase sempre invisível, vinha Ryan, R, com a mandíbula tensa, olhos que calculavam e devolviam a cena em propriedade. Quem se aproximava demais, quem olhava demais, quem sorria demais para ela. Violeta escolheu aquele sábado para o ataque. Ela sabia o mapa das vontades, onde cutucar para inflamar, qual câmera acender. Violeta sempre foi assim desde que entrou no círculo. Não tinha medo do que poderia quebrar no processo. Aproximou-se com um sorriso de porcelana e um carinho falso, como quem oferece uma taça para quebrar o silêncio. Vivian, querida, que bom te ver aqui, sozinha. O ênfase era tudo. Alguém gravou o que viria a ser o primeiro corte ruim do dia. Violeta, com a entonação que misturava curiosidade e maldade, perguntou alto o suficiente para que a loja inteira escutasse. Você realmente pretende usar isso? Achei que noiva usasse... não sei, algo mais condizente com status? O isso desceu como faca. Um comentário pontudo para lembrar a todos que Vivian não vinha da elite que decorava o lado oposto do shopping. Ryan reagiu antes de ela terminar de pensar numa resposta sarcástica. Passou por trás, cruzou os braços e falou com aquela voz baixa que, normalmente, significava que ele já decidira a cena. Violeta, não fale com ela assim. Simples, seco. A plateia se animou. O clima mudava como quando a música corta numa festa. Violeta sorriu ainda mais. Ah, Ryan, veio defender sua noivinha? A palavra noivinha voou com desdém calculado. Ao redor, sussurros. Noivinha. Fora do padrão. Vivian sentiu a mão de Ryan sobre a sua cintura, um gesto minúsculo, mas que apertou mais que o tecido. Proteção? Controle? Era difícil dizer quando os gestos vinham embalados com tantas camadas de intenção. Sean avançou discretamente. Colocou-se entre as duas mulheres como uma sombra calma. Senhora, acho que não precisa disso. A voz de Sean era outro tipo de aviso. Não uma ordem, mas um limite colocado com firmeza. Violeta ergueu uma sobrancelha como se aquilo fosse engraçado. Ao seu lado, alguns clientes puxaram o celular. O que antes era um cochicho agora ganhava câmeras e, em segundos, um vídeo. Não demorou para que os comentários na internet começassem. Noiva humilhada no shopping. Títulos curtos, punhos que apertavam novas narrativas. Vivian tentou rir. Deixa, Violeta. Hoje não é um bom dia para sua generosidade. Ela soltou a risada que pretendia soar leve. Por dentro, ferveu. Ryan, no entanto, não deixou por menos. Levantou a mão como se fosse calibrar a audiência. Você não tem o direito de falar assim com ela. A acusação era direta, mas havia algo dela que não permitia questionamento. Violeta riu, um som que perfurava. Ah, pobre menina. Quer que eu te ensino a posar como alguém que pertence a esse mundo? Eram palavras afiadas, e em público o peso delas se multiplicava. Foi aí que ela fez o próximo movimento. Empurrou a bolsa de Vivian. Pequeno gesto, grande simbologia, um estalo público que transformou a cena em espetáculo. A bolsa caiu no chão. Alguns passos, uma queda, olhares. Vivian sentiu a face arder. Tudo aquilo, pensou ela, poderia ter sido apenas mais um capítulo do que já era sua vida. Perguntas sobre seu passado, boatos sobre sua formação, insinuações que colavam como etiquetas. A diferença foi Ryan.
Ele não apenas puxou a bolsa com calma, devolveu-a a Vivian e sussurrou algo no ouvido dela que ela não ouviria. Em vez de abraçar, de beijar em meio à plateia, ele a segurou firme, dando sinais de que todo o perímetro ao redor dele e dela estava livre de invasões. Era proteção. E era clausura. Não gosto que ela mexa com você assim, disse ele alto para quem quisesse ouvir. E nos olhos de Ryan, Vivian leu o que sempre havia lido. Um ciúme que não poupava nem a própria fachada de amor. Sean interveio de novo, com o costume de quem conhecia os terrenos perigosos desse tipo de encontro. Vamos sair daqui. Tem o carro na frente. E como um comando prático, começou a abrir caminho. Na rua, o tráfego e as luzes criaram uma sanfonia de isolamento. Eles subiram no carro. O silêncio que veio depois das portas fechadas era pesado. Vivian encostou a cabeça no banco, forçando um sorriso. Ryan, ao volante, respirava como se cada expiração fosse uma tentativa de manter a ordem. Ele é ciumento e possessivo. Vivian murmurou para si mesma, meio em tom de brincadeira, meio em confissão. Sean ouviu e não riu. É perigoso quando isso vira muleta, disse ele, porque suas palavras raramente vinham soltas. A cena do shopping cumpriu seu papel. Viralizou, deu munição para Violeta e arrancou reações diversas das redes. Para Vivian, foi só mais um lembrete de que sua vida estava sendo escrutinada como mercadoria, e que a mão que a segurava, a mesma que podia confortar, também podia atravessar limites. Se essa era a primeira demonstração clara de ciúme, não foi a única. Quando chegaram em casa, a família Silva já estava em concentração. A mãe do Ryan, com os óculos finos, pronta para recriminar. A tia, com as mãos afiadas de quem sempre julga. O avô, silencioso, cuja presença valia por muitas palavras. A reputação naquela casa era questão de sobrevivência. O que aconteceu no shopping? Foi a primeira pergunta, um teste cristalino. Vivian tentou explicar com ironia. Violeta gostou de brincar de vilã, mas não foi o suficiente. A mãe de Ryan olhou para ela como quem avalia um quadro mal emoldurado. Você tem que entender seu lugar, Vivian. Não podemos ter escândalos. Isso reflete em tudo. Era, claro, um aviso. Erros pessoais podem se transformar em prejuízo público, e a família Silva sabia cuidar das aparências. Ryan tentou escapar desse campo minado, impondo sua própria versão dos fatos, com o tom que alternava entre agressividade e carinho constrangedor. Mãe, eu resolvo. E resolveu. Resolveu pela maneira da família. Controle, contenção, ordem. Foi uma proteção que deixou Vivian mais apertada que segura. Ela gostava do gesto de Ryan? Sim. Isso a protegia? Às vezes. Mas havia uma corda que passava por cima de sua liberdade, e Ryan puxava sem perceber. No dia seguinte veio o convite que ninguém pediu. Uma aparição em um evento beneficente, com câmeras e discursos, onde Ryan faria questão de estar ao lado da noiva. Outros olhares mediram, sorriram e anotaram. Ela está aprendendo o ofício. Mas por trás da pompa, Violeta ficou atenta, e as apostas eram silenciosas. Violeta queria um golpe maior. A exposição seria o palco, e então veio o telefonema que mais tarde se tornaria um marco invisível. Ryan havia falado com o advogado da família. Havia propostas, termos, possíveis saídas. No telefone, a voz dele parecia compacta. Temos que estabelecer regras, Vivi. Não é por controle, é para sermos claros. Ele ofereceu então o que soou como proposta e ameaça. Dividir a casa por um mês, provar que o relacionamento funcionava e então decidir. Você aceita viver conosco por um mês. Se no final você ainda quiser seguir, nós seguimos. Se não, assinamos a anulação. A aposta, um mês, entrou no trato como quem planta uma semente de tensão. Vivian sentiu o chão se mover. Era uma espécie de armadilha. Um mês sob um teto onde o tempo estava supervisionado, onde cada gesto era anotado. Era também uma chance, se ela quisesse forçar as regras, passar o teste, mostrar que não era um acessório. Poderia ser, pensou ela, uma oportunidade para colocar suas próprias cartas na mesa. Ou apenas mais uma prova de que sua vida era uma mercadoria negociada entre clãs.
Shan ouviu a proposta em silêncio. Ele apoiou a hipótese prática. Um mês com condições claras pode ser uma forma de limitar as intervenções externas. Quando Shan falava assim, era sempre em nome da segurança, não do drama. Havia nessa voz uma confiança que, paradoxalmente, era mais tranquilizadora do que o próprio Ryan em muitos momentos. Talvez porque Shan não precisava dominar a cena para mantê-la segura, bastava estar presente. Violeta, por sua vez, tinha ouvidos para o rumor e decidiu usá-lo. Foi discreta, como sempre, plantando boatos que flutuaram em rodas íntimas e depois cresceram, como gordura no fogo, que Vivian não era formada, que seu passado era dúbio, que ela vivia da sombra de um noivado que lhe dava tudo. Pequenas mentiras que, repetidas no tom certo, viram provas. Nessa temperatura, Vivian começou a treinar respostas. Não mais palavras afobadas nem risos curtos. Passou a escolher o silêncio como tática. Ao mesmo tempo, não deixou de agir. Marcou uma reunião para tratar do leilão do Projeto Dia. Se eles vão jogar com minha reputação, eu vou jogar com meu valor, disse ela a Shan, com aquela mistura de orgulho e estratégia que fez dele um lugar seguro para confidências. Entre as aparições e as batalhas públicas, surgiram as cenas de carinho que, como moedas vivas, insistiam em mostrar o outro lado da possessividade. Ryan não era só um muro. Em noites longas, quando as redes e as mesas do jantar haviam terminado, ele trazia um chá quando ela estava indisposta. Limpava a testa dela de forma meticulosa após uma crise de ansiedade. Ficava acordado até tarde, cuidando de pequenos detalhes do contrato de casamento, só para que a decisão fosse respaldada por ordem. Eram gestos que encharcavam de cuidado o mesmo terreno onde o ciúme plantava pedras. Em outra ocasião, após um episódio de humilhação que deixou marcas mais profundas do que os olhos podiam ver, Ryan apareceu com um casaco que ela jurou não ter pedido e sentou-se ao lado dela em silêncio, como quem compõe com o carro uma barreira contra o mundo. Você não precisa enfrentar isso sozinha, ele murmurou. As palavras, simples, tocaram um ponto dolorido. Ao mesmo tempo, Shan provou que o cuidado pode ser silencioso e possivelmente mais útil. Quando uma imprensa invasiva tentou seguir Vivian até um helicóptero discreto, Shan estacionou o carro bloqueando a saída e se postou como obstáculo. Ele permitiu que Vivian escapasse e depois, na segurança do quarto de hotel, falou pouco. Exatamente o que ela precisava ouvir. Eles não vão te pegar assim, não enquanto eu estiver por perto. Era uma proximidade sem propriedade, um cuidado sem laços de posse declarados. A linha entre carinho e controle se mantinha tênue. Isso se mostrou claro numa tarde em que Ryan, em um surto de ansiedade, pediu para ver o celular dela. Foi uma cena curta, violenta apenas na intimidade que quebrou. Vivian recusou, e a recusa foi um ponto que inflou a tensão. Ryan teve que admitir por instantes que o que sentia vinha de medo. Medo de ser traído, medo de perder status, medo de que a escolha dele não se confirmasse como decisão acertada. Eu tenho medo de te perder, ele disse, sem conseguir transformar aquilo em pedido diferente de posse. Ela respondeu com calma controlada. Perder é diferente de controlar. A frase pôs uma distância que nem Ryan conseguiu atravessar com as palavras. Violeta, por outro lado, prosperava em ondas de fofoca. Em segredo, manipulou um gerente do shopping para que uma vitrine fosse reorganizada com uma peça que remetia ao passado de Vivian. Espalhou fotos fora de contexto. A humilhação pública aconteceu de novo, desta vez mais metódica. Vivian sentiu o peso da estratégia alheia. Sabia que cada rumor, cada risada abafada, não existia no vazio. Eles construíam uma imagem da qual seria difícil desembaraçar-se. Sua resposta foi agir. Convocou uma reunião com pessoas-chave do leilão Dia, entrou em contato com Santos, um aliado improvável, e começou a desenhar um plano. Santos era um nome que pairava como promessa. Empresário de origem simples, com ambições e uma ética que mesclava prudência e ousadia. Ao aceitar conversar com Vivian, ele trouxe um sopro de ar frio. Demonstrou respeito por sua inteligência. Você está sendo atacada por quem quer tomar o lugar que você pode ocupar por mérito. Use a situação a seu favor. As palavras eram quase uma arma. Transformaram a vitimização em estratégia. Enquanto o leilão se desenhava, a viagem que deveria ser uma fuga,
O passeio arquitetado pelo Silva como uma celebração discreta ganhou contornos de armadilha. Seria aquela a oportunidade perfeita para que Violeta e seus aliados criassem o maior escândalo, um cenário ideal para acusações públicas e, quem sabe, uma prisão temporária por favoritismo político ou difamação fabricada. A expressão Reino das Ilhas Celestes começou a parecer sarcástica em vista disso. O paraíso que prometia ser, talvez apenas escondesse tempestade. Shan, sempre com a postura de quem antevia o perigo, começou a agir com mais determinação. Ele fez verificações discretas, ligou para um contato em uma pequena clínica de ilhas e checou rotas. Em sua pasta havia um bilhete com o nome Almeida, uma referência que a colocava como algo importante, mas ambígua. Shan não explicou. Isso criou uma pista. Havia algo nele que ia muito além do papel de guarda-costas. Algo que, se revelado, poderia virar jogo. O motor dos conflitos começou a rodar mais rápido quando Ryan, numa tentativa desesperada de retomar controle emocional, formalizou a aposta de 1 mês com documentos e condições. Ele trouxe o contrato para a sala de estar, circundado pela família, como se aquela assinatura fosse delimitar não só o futuro do casal, mas a legitimidade de Vivian. 1 mês, disse ele. Só 1 mês. Morar aqui, participar das decisões, entender como funciona a família Silva. Se você ficar, seguimos. Se não, assinamos a anulação. O som das palavras possuía a dureza de quem tenta domesticar uma tempestade com um saco de areia. Vivian segurou a caneta como se fosse um objeto de batalha. Não aceitou na hora. Precisava pensar. Sabia que aceitar era renunciar, em parte, à sua autonomia. Recusar significava abrir mão de alianças e deixar espaço para que boatos pudessem ir mais longe. Era uma escolha que se transformava em prova de fogo. Ao final da reunião, quando as sombras já alongavam pelo corredor, Shan a acompanhou até o elevador. Cuidado com a aposta, ele disse, num tom que soava mais amigo do que conselheiro. Vivian sorriu com ironia. É o novo esporte dos ricos. Aposta por amor. Shan riu baixo e colocou a mão no ombro dela. Não como quem domina, mas como quem sustenta. Você não precisa provar nada para eles, Viv. Mas às vezes é preciso provar para você mesma. Naquela mesma noite, quando a tempestade parecia pronta para bater na janela, uma nova notícia chegou por e-mail antes do amanhecer. Uma notificação simples com assunto lacônico, resultado pendente. Era o laudo médico que Vivian havia solicitado semanas antes, por causa de uma dor de cabeça persistente que a fazia temer o pior. Não era nada grave ainda, ela pensava. Era um gesto de cautela. O envelope digital, no entanto, abriu uma frente que nenhum dos outros planos havia previsto. Ela olhou para o celular com dedos trêmulos. A confirmação do recebimento do arquivo não foi a mesma coisa que abrir o arquivo. Ainda assim, bastou para que a noite ficasse menor, como se uma parte de sua vida tivesse sido colocada sob uma lupa. Shan, que não dormira, notou o tremor. Você vai abrir? Ele perguntou. Havia no tom dele a mesma calma de sempre, mas algo de mais intenso, uma proteção quase paternal. Vivian respirou fundo. Ainda não era o momento de abrir. Havia a aposta, o leilão, as humilhações públicas por resolver. Mas a presença do laudo como uma sombra distante já era suficiente para alterar decisões. Um risco médico poderia ser usado por outros, poderia ser jogado como mais uma peça para desestabilizar. E se havia algo que Ryan não controlava, era justamente a fragilidade humana. No escuro do corredor, enquanto a cidade piscava lá fora, Vivian deixou o celular sobre a mesa e olhou para a janela. A noite parecia prometer muitos desfechos. Em seu peito, a mistura de irritação, orgulho e uma ternura resistente não dava sinal de arrefecer. Ryan tocou-a de leve no ombro, um gesto que poderia ser consolo ou algema. Shan permaneceu onde sempre ficava, a uma distância que salvava. Essa era apenas a primeira rodada. As peças haviam sido postas sobre o tabuleiro. A humilhação no shopping, o cuidado sufocado por gestos possessivos, a aposta de 1 mês como prova de sobrevivência social, a sombra do laudo, e Violeta sorrateira, já planejando o próximo movimento.
O leilão Gia e as ilhas ainda aguardavam como cenários onde a reputação e o afeto poderiam ser testados até as raízes. Vivian fechou a janela, pegou o casaco e saiu para a varanda. Respirou o ar frio como quem tenta liberar a tensão. Lembrou-se de algo que Sean havia dito semanas antes, quando chegaram a discutir limites. Proteger não é dominar. A frase gravou-se como um mantra possível. E naquele momento ela decidiu que, se fosse para seguir com a aposta, faria à sua maneira, com olhos abertos e estratégias próprias. Dentro de casa, o contrato do mês estava dobrado sobre a mesa de centro, como uma promessa quase real. O celular vibrou de novo. Uma mensagem curta de Ryan. Amanhã conversamos. Confio que você vai escolher bem. O tom era suave e, ao mesmo tempo, convence consigo mesmo. Vivian olhou para o envelope eletrônico que pesava na sua caixa de entrada e respirou. Havia decisões a tomar, e ela não tinha certeza de que queria que a escolha final fosse apenas entre dois tipos de proteção, a possessiva e a silenciosa. Talvez precisasse de uma terceira, a sua própria. Ela suspirou e a cidade lá embaixo continuou iluminada, como se nada tivesse mudado. Mas as luzes, naquela noite, haviam ganho contornos de aposta. Um mês, um laudo, um leilão, um jogo de máscaras que prometia, no final, revelar mais do que qualquer um esperava. E então veio o primeiro sinal concreto de que a aposta entraria em vigor. No domingo, durante uma venda beneficente no condomínio da família Silva, Ryan apresentou o que chamou de plano de convivência. Regras, horários, responsabilidades e limites. Vivian folheou o documento e ergueu uma sobrancelha. Isso é uma lista de tarefas domésticas ou uma constituição? Sean perguntou, e a plateia riu. Ryan tentou transformar a risada em leveza, mas havia algo de mecânico em sua tentativa. Não é uma constituição, disse Ryan com firmeza. É um acordo para que possamos manter a paz e para que você entenda como a família funciona. Um mês é tempo suficiente. Vivian olhou para as assinaturas no final do papel e por um momento teve vontade de riscar tudo. Em vez disso, respirou e falou com uma calma que entrou como uma lâmina no silêncio. Eu vou aceitar, mas sob minhas condições. Houve um pequeno choque. Quais? Murmuraram. Ela sorriu, frio e estratégico. Eu participo das decisões do leilão Dia. Eu mantenho autonomia sobre minhas finanças. Ninguém tem acesso ao meu celular sem minha permissão. E, se alguém quiser inventar boatos, eu terei o direito de responder publicamente com quem eu achar necessário. Ryan olhou para ela com surpresa, e a mãe dele, com um misto de desconfiança e aprovação contida. Aceitou-se a negociação. Era, de certo modo, o primeiro empate num jogo que parecia, desde o começo, inclinado contra Vivian. Do lado de fora, Violeta observou tudo com a expressão daqueles que guardam um trunfo. Veremos se ela tem peito, murmurou, sem perceber que sua voz foi ouvida por alguém que deveria ser invisível. Um assistente ligado a Santos, que anotou mentalmente o nome dos termos dela. A maré estava lançada. O mês começava a contagem com o som de papéis sendo assinados, com o murmúrio das redes sociais e com o olhar atento de quem não queria perder a cena. Vivian sentiu, pela primeira vez, que poderia usar o próprio jogo contra quem lhe jogou o destino. Não sabia se daria certo. Sabia apenas que já não seria apenas objeto de apostas alheias. Naquela noite, antes de dormir, ela abriu o e-mail. O laudo aguardava na caixa de entrada, paciente e frio. O arquivo prometia palavras que mudariam perspectivas, mas ela hesitou. Em vez de abrir, enviou uma mensagem curta para Sean. Amanhã, às 9. Leilão Gia. Preciso de você. A resposta veio instantânea. Estarei. Às vezes, pensei ela, ter uma muralha silenciosa era melhor do que ter um castelo brilhante que prendia. E foi com essa promessa que a madrugada chegou, com a respiração de um trio que, por razões diferentes, se preparava para uma guerra que usaria sorrisos e contratos como munição. O shopping, as ilhas, o laudo, a aposta, tudo parecia distante e, ao mesmo tempo, urgente. Vivian apagou a luz.
Fechou os olhos e por uns segundos permitiu-se um pensamento quase infantil. Será que algum dia consigo escolher sem que todos escolham por mim? A resposta estaria por vir. Mas a noite, por ora, ofereceu apenas um presente enigmático. O som distante de passos no corredor, passos que não pertenciam a Ryan, nem a Sean, nem a Violeta, mas a algo que prometia mexer com as bases do jogo. Ela não sabia ainda em que direção. Só sabia que não poderia mais fingir que era simples coadjuvante na própria história. Os passos no corredor cessaram. A porta do apartamento fechou-se com um clique que fez o peito de Vivian apertar de novo. Ela encostou a testa na madeira e deixou a respiração alinhar-se. Não havia tempo para medo. Só para planejar. Amanhã era dia, e enquanto o mundo dela girava em papéis e boatos, havia também promessas não ditas. Um mês de convivência, um laudo a ser aberto, um leilão a vencer e uma prisão por vir que ela ainda não sabia, rasgaria a casca do teatro social para revelar o que cada um escondia. No dia seguinte, o carro que levava a comitiva do Silva rumou para o aeroporto. As malas eram discretas, a equipe, mais numerosa que o necessário. Protocolo da família. Violeta viajava com um sorriso polido. Ryan estreitava os olhos como se cada nuvem pudesse ser uma notícia. Sean permaneceu junto a Vivian, silente, uma presença que parecia montar guarda entre o mundo e ela. As ilhas deveriam ser descanso. Viraram tempestade. No embarque, um grupo de jornalistas já esperava, abastecido pelas redes sociais. Alguém, plantado por Violeta, espalhou um áudio anônimo com uma acusação que pegou fogo. Boatos de conivência com um caso que não existira, fotos recortadas, conversas tiradas de contexto. Quando desceram na ilha, a polícia local os aguardava. Recebemos denúncias de favorecimento e de compra de votos em eventos beneficentes, disse o agente, sem rodeios, enquanto as câmeras registravam. A palavra favorita de Violeta, evidências, agora ganhava eco. Vivian sentiu o chão ceder. A sensação de déjà vu era cruel. Afinal, já houvera humilhação no shopping, mas prisão era diferente. As mãos que antes seguraram a bolsa doíam agora pela injustiça. Ryan explodiu. Isso é absurdo! Sua voz nos limites do controle quebrou o ambiente. Ele puxou pelo telefone, ameaçou, invocou recursos. A mãe, em pânico por causa do dano à reputação, exigiu que os advogados agissem. Enquanto isso, Vivian foi conduzida para prestar esclarecimentos. A palavra detenção soava enorme. Na cela improvisada, ela ficou com rostos que não conhecia, com a luz crua. A humilhação era pública e íntima ao mesmo tempo. Aos olhos do mundo, a noiva do filho de Silva poderia ser qualquer coisa que Violeta quisesse que ela fosse. Vivian respirou fundo, lembrando o mantra de Sean. Proteger não é dominar. Provar que não sou o que dizem vai ser um espetáculo, pensou. Mas sei jogar. Sean ficou do lado de fora como uma rocha. Ele conseguira contato com um advogado local e, graças a uma rede sutil, contatos que ele nunca explicara, agilizou a libertação temporária. No entanto, durante o tumulto no porto, quando um repórter tentou empurrá-la para forçar uma declaração, Sean interveio. Não foi um empurrão teatral, foi um movimento calculado que o deixou com uma costela machucada depois do empurra-empurra. Ele sentia dor, mas não reclamou. Para Vivian, foi mais um gesto de proteção. A certeza de que havia alguém disposto a pagar o preço por sua segurança. A prisão durou menos que imaginavam. 10 dias, rumores diziam. O constrangimento, a humilhação e as repercussões, porém, mudaram a maré. O nome de Vivian circulava nas páginas, em fóruns, em conversas de rodapé. Em casa, os Silva esbravejavam. A mãe de Ryan via na cela uma prova de vulnerabilidade que precisava ser consertada com pressa. Na volta, o laudo voltou a assombrar. Uma noite, por volta de 3 da manhã, Vivian teve uma tontura forte. A cabeça parecia girar num redemoinho. Ryan a carregou até o carro, como se a carregasse do perigo para o abrigo, sem pensar nas testemunhas. O gesto foi protetor e, ao mesmo tempo, prendia. No hospital local também havia curiosidade. O médico falou com termos simples.
Havia sinais de um coágulo pequeno, que podia apresentar risco se submetido a estresse extremo. Nada de certezas heróicas, apenas cuidado e aviso. Evitar esforços, repouso, acompanhamento. A notícia do laudo rodou pelas paredes da Casa Silva como um animal incompreensível. De repente, cada discussão, cada humilhação ganhava um outro contorno. A saúde era frágil, e a fragilidade poderia ser usada como faca por quem quisesse apressar decisões. Violeta, com sua ambição afiada, não perdeu tempo. Comentários de mau gosto sobre a incapacidade de Vivian surgiram. Jornalistas insinuaram que o coágulo justifica uma vida mais simples, mais monitorada. Vivian sentiu a raiva virar ferramenta. Se a família Silva queria jogar com sua reputação, ela jogaria com sua própria inteligência. O concurso de poder ganharia outro rumo. Estratégia contra conspiração. No leilão dia, as mesas brilhavam sob o ouro das atenções. Santos estava lá, com um ar calmo, porém firme. Vivian sentiu nele uma aliança baseada em reconhecimento, não em posse. Violeta entrou elegante, possivelmente convencida de que a trama das ilhas e a pressão da família inclinariam a balança a seu favor. Mas Vivian já começava a plantar suas cartas. A primeira jogada foi lançar um boato controlado de volta. Uma gravação escolhida, uma entrevista com detalhes sobre o processo do leilão. Nada ilegal, muito estratégico. Ela começou a chamar aliados, investidores que queriam um projeto verdadeiramente inovador e não o verniz do status. Ganhou espaço, ganhou voz. A surpresa maior, porém, estava nos bastidores. Sean falou pela primeira vez sobre contatos que não eram do mundo de guarda-costas. "A quem devo esse favor a Almeida?" ele disse a Santos numa conversa fechada em voz baixa. "Posso chamar." Santos olhou para Sean com um novo respeito. "Almeida?" perguntou. Era um nome carregado de poder e possibilidades. Sean não mentiu, nem explicou tudo. Apenas disse o suficiente para que Santos soubesse que, se aceitasse, havia um reforço. No leilão, Santos participou com a solidez de quem tem respaldo. As ofertas subiram. Violeta, que contava com o choque reputacional para minar a candidatura de Vivian, sentiu-se cercada. No momento decisivo, Santos fez um lance que selou a vitória. Dia ficaria sob um grupo liderado por ele. Vivian conseguiu o que queria. O projeto não seria um troféu para Violeta, nem uma peça do xadrez do Silva. Seria guiado por quem, nas entrelinhas, respeitava o mérito. O anúncio da vitória sacudiu o leilão. Violeta, sem espaço, ofereceu um sorriso cortante que caiu frio. A plateia aplaudiu. Santos caminhou até Vivian e lhe deu a mão num cumprimento que soou, para ela, como reconhecimento. No fundo, Vivian sentiu a vitória como prova de que, apesar de toda a miniatura de mundo que queriam impor, ela podia fazer o jogo. Por trás do brilho, no entanto, havia algo que precisava de explicação. Como Santos conseguira articular a vitória justo quando as forças pareciam inclinadas contra Vivian? No camarim do leilão, Sean puxou Vivian de canto e, pela primeira vez, contou-lhe uma parte da verdade. "Meu sobrenome não é só o que você imagina", disse ele com aquela voz que nada entregava, mas que punha base nas palavras. "Conheço Almeida há anos. Mais do que parece. Não posso dizer tudo aqui, Viv, mas sei mover algumas peças quando é necessário. Não por glória, por justiça." Vivian encarou-o. Não era a revelação de um segredo romântico. Era a exposição de uma rede. Havia pistas suficientes, o bilhete no seu bolso com Almeida, ligações curtas, suspeitas, fidelidade que não vinha apenas do pagamento. Sean sempre fora mais que um guarda-costas. E agora, sob pressão, mostrava-se como alguém com prontidão para usar um nome que a muitos amedrontava. Antes de decidir o que faria com a informação, Vivian teve de cuidar do terreno emocional. Ryan reagiu à vitória de forma estranha. Queria atribuir o feito a si mesmo. Queria parecer aquele que tinha restaurado a ordem. Em público chegou a falar em tom possessivo. "Nada se decide sem eu saber." A fala soou velha e atrasada. Vivian, por sua vez, sorriu com ironia, segurando a mão de Santos no aperto que dizia: "Você fez o seu." Ryan viu o gesto e, como sempre, sentiu a faísca do ciúme. Em silêncio,
Bebeu sua raiva como quem tateia motivo para existir. A aposta do mês seguia a contagem. A cada manhã, suas regras eram revistadas por Ryan com um zelo que beirava a obsessão. Horários, convidados, até a forma como Vivian deveria comparecer às refeições. Em algumas ocasiões, ele revisava a caixa com as chaves, um gesto de controle simbólico. Nos momentos mais luminosos, porém, as mesmas mãos traziam o chá que ela gostava, ou lembravam de ligar para o médico quando a dor de cabeça que ela escondia voltava. Era aí que Vivian se via dividida. O mesmo gesto que curava, também prendia. Num fim de tarde, depois de uma discussão que teve mais gritos abafados do que socos, Ryan fez algo que mudou o tom das coisas. Ele a chamou para conversar no jardim da casa, onde as lâmpadas criavam um mundo pequeno e íntimo. Sua voz estava baixa, com menos firmeza e mais dúvida. "Eu tenho errado", admitiu. "Não gosto de ver você em perigo. Mas sei que, às vezes, o que eu chamo de cuidar vira prisão. Eu quero aprender." Era a confissão de um homem que precisara fazê-la viver sob regulamentação para sentir-se seguro. Era também um início, mínimo, de autorreflexão. Vivian gostou da tentativa. Não beijou, nem sorriu com facilidade. Pediu provas, atitudes consistentes, limites respeitados e, se fosse possível, ajuda para ele aprender a confiar sem invadir. Enquanto isso, Violeta tramava. Não contente com o fracasso no leilão, planejou uma última humilhação pública. Um jantar de gala, onde convidaria pessoas influentes e, na hora certa, faria chegar documentos supostamente probatórios de que Vivian recebera dinheiro ilícito em troca de favores. A intenção era clara: manchar a integridade e forçar a família Silva a tomar uma decisão rápida e definitiva. O jantar aconteceu sob luxo e luz. Fotógrafos registravam sorrisos, e Violeta, sentada numa mesa próxima à do casal, mantinha o ar de quem controlava o ambiente. Quando o momento chegou, a equipe de Violeta deixou circular uma pasta, documentos impressos, recortes, um suposto contrato. A plateia murmurou. Ryan encarou Vivian com olhos de acusação. Ela sentiu uma pontada, e a antiga tensão fez uma curva dolorosa em seu peito. Mas Vivian havia planejado. Havia horas de trabalho discreto antes do evento, provas coletadas com sanhutos e aliados, pequenos furos que mostravam a falsidade dos papéis de Violeta. Quando a pasta foi aberta em voz alta, não havia apenas documentos. Havia a réplica dela. Provas que rebatia cada afirmação maldosa. Violeta ficou sem lugar. Um jornalista, encarregado pela esposa de um influente membro do conselho, levantou-se e disse com frieza: "Isso aqui tem indícios de falsificação." A fala repercutiu. Em poucos minutos, o ataque virou retaliação pública contra Violeta. A humilhação, desta vez, bateu no lugar de origem. Em meio a isso, Sean teve um papel que quase custou caro. Durante a confusão, um dos sócios de Violeta tentou agredir Vivian com um empurrão, e Sean, que não perdera a calma, reagiu. No tumulto, ele foi empurrado de forma brusca, bateu a cabeça e desmaiou. A cena foi drástica. Vivian caiu no chão segurando a mão dele, enquanto a festa se transformava em hospital improvisado. Por instantes, o medo real foi maior que a política. O corpo de Sean mostrou contusão. O coração de Vivian disparou. No hospital, enquanto cuidavam dele, o médico falou novamente, desta vez para Sean. Um pequeno trauma craniano. Observação, descanso. Não foi nada heróico. Foi concreto e pesado. Para Vivian, ver Sean assim foi um corte. Ele arriscara a própria integridade por ela. E a dívida de gratidão recebeu forma de preocupação. As notícias do jantar circularam com outro tom. Violeta desmoralizada. A família Silva, antes tão pronta para punir, viu que a maré mudara. A aposta do mês, de certa forma, deixava de ter o poder de decidir tudo. Em casa, conversas mudaram. Havia admiração mista com temor. Ryan, que alimentara fantasmas por meses, viu sua noiva se transformar em protagonista, e isso ardeu. Faltavam 4 dias para o fim do mês. O laudo estava cada vez mais presente na vida de Vivian. Consultas, exames, instruções de repouso.
O médico repetia cautelas, e entre a obrigação de cuidar e a necessidade de reagir, Vivian sentia o cansaço magnético de manter posições. As pressões externas só aumentavam. A família queria certezas, Violeta jurava vingança, e o mundo girava com curiosidade. No penúltimo dia, aconteceu algo que virou o jogo interiormente. Vivian acordou com uma mensagem não de Ryan, não de Sean, mas de sua irmã, alguém fora daquele teatro, que dizia: "Escolha você." Era simples, e precisou ser simples. Vivian se deu conta de que tudo que fora força externa, aposta, família, boatos, não podia mais ser o que definisse sua vida. Ela precisava decidir a partir de si mesma. A decisão veio no último dia. Ryan convocou uma reunião familiar para a assinatura final do contrato que selaria a permanência ou a anulação. A sala estava cheia. Família Silva, advogados, santos e pessoas que haviam assistido ao conflito. Violeta trouxe olhos pregados na esperteza. Sean ficou ao lado de Vivian, ainda desfocado pelos pontos da cabeça, mas presente. O laudo médico estava sobre a mesa. A constatação de risco residual. Simples e direta. Cuidado. Evitar estresse extremo. Vivian levantou-se. Ela não assinou imediatamente. Sua voz, controlada, era sintoma de mudança. Não mais reativa, mas estratégica. "Eu vim aqui porque aceitei uma aposta", disse, olhando para Ryan sem choro e sem ódio. "Aceitei porque achei que era uma forma de provar que podia conviver com a família de vocês e com as exigências que vêm junto. Mas daqui não saio como objeto de decisão de ninguém." A frase caiu dura. A mãe de Ryan fez um movimento involuntário. A tia franziu o senho. Ryan piscou surpreso. "Vivian, não é isso que..." começou. "Escuta." Ela interrompeu firme. "Eu não vou assinar a anulação por pressão. Nem vou viver aprisionada por um contrato que diz respeito apenas a manter uma imagem. Se não houver respeito, não há casamento. Não porque eu queira terminar. Talvez queira, talvez não. Mas porque não permito que minha vida seja decidida por medo. E além disso, meu médico aconselhou prudência. Estresse não me faz bem. Então proponho outra coisa." Ela colocou na mesa um novo termo. Coexistência com limites reais, acompanhado por cláusulas que demonstravam autonomia financeira, privacidade de comunicação e tempos separados de residência, não como abandono, mas como cuidado. Ela disse que estaria aberta a reconstruir algo com Ryan, desde que ele assumisse o compromisso de trabalhar seus limites, ter acompanhamento psicológico, aprender sobre confiança e controle, e que toda invasão de privacidade seria atravessada por consequências reais. Ryan leu o papel em silêncio. Era um espelho do que ele precisaria mudar. Sean ficou calado, observando, sem colocar suas próprias coisas naquele centro. Santos, do outro lado, sorriu como quem vê uma peça bem colocada. A família Silva entrou em debate. A mãe de Ryan, ressentida, desejou preservar a imagem. Mas havia naquela proposta algo inegável: autonomia. Vivian não estava pedindo a anulação imediata. Pedia respeito e espaço para que as coisas se ajustassem sem que ela fosse quebrada. Ryan teve um momento de verificação interna. Ele esteve preso por tanto tempo ao medo de perder que, pela primeira vez, encontrou-se sem resposta pronta. E então algo mudou. Em voz baixa, de uma forma quase inaudível, ele pediu desculpas. Não uma desculpa piegas, mas uma confissão, de que sabia que falhara em compreender até onde o cuidado virava controle. "Eu tenho medo de perder tudo, incluindo você, e isso me fez agir como se meu direito fosse maior que o seu", disse ele. Era a admissão do machado que havia tosquiado o jardim deles. Vivian ouviu a confissão como quem aceita uma oferta de reparo, não como absolvição. Ela disse que viu o esforço dele: trazer chá, cuidar nas noites de dor, interromper uma perseguição no shopping, mas que precisava de provas continuadas. Ofereceu então um pacto. Ficariam juntos, sem assinatura de anulação naquele momento, mas com um plano de tratamento e limites claros. Ryan concordou. Não foi um final romântico como nas novelas. Foi uma negociação que reconhecia feridas e traços de cuidado.
Sean ficou atrás de Vivian como sempre. Em particular, naquele instante, algo mais se tornou explícito. Ele não estava lá apenas por dever. Em noites de guarda, havia pensado muitas vezes o que fazer com o que sentia. Depois do jantar de gala e da cabeça machucada, a coisa se tornou menos segura. Ele sabia que Vivian podia escolher outro caminho, inclusive o de reunificação com Ryan. E ao mesmo tempo sabia que não poderia apenas fingir que era indiferente. No quarto silencioso daquela noite, Sean apareceu à porta. Vivian estava sozinha, olhando o teto, pensando em como dizer não e ainda manter cuidado. Sean fechou a porta e falou com a verdade simples de quem raramente se escondia. Eu sempre quis te proteger. Nem sempre sei a linha entre proteção e posse. Se um dia eu cruzar essa linha, quero que me pare. Ele fez uma pausa. E eu gosto de você. Não do seu título, nem do seu problema. Eu gosto de você. Não foi declaração dramática, com beijo ou promessa. Foi uma confissão crua. Vivian olhou para ele. Havia ali o conforto de alguém que a aceitava com falhas, sem o teatro do status. Mas ela também pensou em Ryan, nos momentos em que aquele homem a desejara de formas que eram, ao mesmo tempo, sufocantes e ternas. Havia o poder do afeto complicado e a necessidade de crescimento. Sean, eu gosto de você também, respondeu sem dramatizar. Mas não posso escolher nada agora porque preciso me escolher primeiro. Preciso ver se sobra espaço no meu peito para outra coisa que não seja a necessidade de segurança. Se você tem paciência, fico grata. Se não, eu entendo. Ele sorriu, não de forma derrotada, mas de aceitação. E isso, no fim, sustentou o que vinha depois. Os meses seguintes não foram contos de fadas. Foram dias de terapia para Ryan, pequenas vitórias e recuos. Encontros com santos onde Vivian aprendeu a gerir dia, consultas médicas que viravam rotina e não sentença, e momentos cotidianos onde o amor se mostrava em ações tão pequenas quanto libertadoras. Ryan aprendeu a esperar pelas respostas de Vivian, a não invadir o celular. Uma das cláusulas que, inicialmente, quase causara guerra. Ele ia às sessões de terapia, às vezes tropeçava em ciúmes antigos, mas fazia o trabalho. Sean, por seu lado, manteve-se ao lado, cortesia de quem sabia que uma amizade sólida seria também proteção. Houve dias em que o ciúme de Ryan ainda emergia. Uma mensagem que ela não leu imediatamente, um riso com um investidor que ele interpretou errado. Pequenos conflitos que lembravam os velhos padrões. Cada vez que isso acontecia, ele tentava uma nova maneira de responder. Respiração, falar em vez de agir, pedir um tempo para processar ao invés de dominar. Em pelo menos 3 ocasiões, o ciúme foi sufocante. No início, quando o gerente do shopping olhou para ela de modo que Ryan detestou. No momento em que exigiu ver o celular dela e ela recusou. E naquela tarde em que, sem comunicar, entrou no escritório de Santos e confrontou o investidor. Em cada uma dessas situações, a consequência foi dolorosa. Discussão, afastamento, necessidade de pedidos de desculpa e atendimentos ao limite do que Vivian podia tolerar. E ainda assim, sob o mesmo título, havia cenas de carinho que ninguém poderia negar. Ryan a acompanhou numa série de exames quando o coágulo exigiu vigilância. Ficou a seu lado numa madrugada difícil em que a dor de cabeça voltou e, tremendo com o medo, segurou sua mão na sala de emergência. Ele apareceu, sem efeito midiático, para trazer o chá certo depois de uma noite ruim. Ele se curvou diante de um erro, pediu desculpas e procurou ajuda profissional. Esses pequenos gestos, repetidos, construíram uma nova camada. O ciúme continuava, mas agora vinha com vontade de se transformar em cuidado. Sean, por sua parte, provou seu carinho de formas que não exigiam propriedades. Ele cancelou um compromisso importante para ficar com Vivian numa noite de febre. Salvou correspondências que poderiam ter sido usadas contra ela. Aceitou se afastar em algumas ocasiões, porque Vivian precisava de espaço com Ryan. Seu carinho era, em muitos momentos, a âncora silenciosa quando as ondas batiam no casco do barco. Para a família Silva, a vitória foi amarga. A reputação fora restaurada em parte, mas o preço fora a exposição de falhas internas, a necessidade de cuidar de um membro da família com autonomia,
A percepção de que um casamento não pode ser conduzido por assinaturas e contratos. Houve resistências. Houve quem murmurasse que Vivian não compreendia o que era manter status. Houve também quem, mais velho, viu que o tempo pedia ajustes. Violeta, enquanto isso, foi perda e reviravolta. A exposição no leilão e no jantar arruinara suas alianças. Seu rosto apareceu em notícias com acusações de falsificação. O assédio social a desgastou. Ela perdeu contratos e confiança. A ambição que movera sua mão virou uma espécie de solidão. Em algum momento ela procurou conversar com Vivian, não em tom de vilã, mas como mulher que vira tudo naufragar. A conversa não trouxe perdão imediato, mas mostrou que nem toda antagonista é carcereira do próprio destino. Também existe queda e aprendizado. Na cena final de tensão, que marca o limite do mês e o começo de algo novo, Vivian teve de escolher por si. Reuniu-se com Ryan e Sean em um lugar neutro. Um café pequeno, antigo, com janelas para a rua. Não havia câmeras nem família. Apenas 3 pessoas sentadas à mesa, com a possibilidade de definir rumos. Ryan, mais baixo que o habitual, olhou para ela e disse: Vivi, eu sei que sou ciumento. E isso te sufocou. Não peço para você apagar o que aconteceu nem para esquecer. Peço uma chance para corrigir e a promessa de que eu vou buscar ajuda. Se você quiser terminar, vou aceitar. Se quiser tentar, não vou fazer isso por você. Vou fazer porque acredito que posso ser melhor. Sean, com a calma habitual, acrescentou: E eu estarei aqui. Como amigo, como opção. Não preciso forçar uma escolha que não é só minha. Só queria que você soubesse o que sinto. Vivian ouviu. O mundo dela sempre fora barulho. E agora, procurava silêncio para uma resposta que fosse íntegra. Pensou em seu próprio corpo, na curva do laudo, nas noites que perdera para limpar manchas de reputação. Pensou em Ryan, no que havia de carinho verdadeiro, e também na possessividade que precisava ser domada. Pensou em Sean, na segurança e na ausência de exigência. E no fim, escolheu o que intimamente sempre defendia: autonomia com possibilidade. Eu não vou assinar a anulação agora, disse ela, com firmeza que vinha mais de si do que de qualquer pessoa ali. Quero tempo, quero que todos vejam que a decisão é minha. Não vou ser peça de aposta. E se for para tentar com alguém que seja de igual para igual, com respeito, com limites e com vontade de crescer. Ryan concordou. Não foi um juramento épico, mas um compromisso. Sean sorriu, calmo. As 3 promessas que compuseram o momento não eram garantia de final feliz, mas eram sinal de que os adultos na sala haviam entendido algo essencial. Amor que prende não é amor sustentável. Cuidado que respeita é caminho. Meses depois, nas cenas finais que fecham um arco e deixam espaço para continuidade, a vida de Vivian parecia menos teatral e mais cotidiana. Havia dias de trabalho, de reuniões com santos no dia. Havia tardes de repouso e acompanhamento médico. Havia encontros com Ryan em que ele entrava, perguntava, esperava resposta e não exigia. Haviam também cafés silenciosos com Sean, onde ela podia ser só ela. A aposta do mês findara sem assinar a anulação. A reputação de Vivian, cicatrizada pelas próprias mãos, já era outra. Não imaculada, mas verdadeira. Em uma tarde quente, Ryan apareceu na varanda com um cobertor e um chá. Era um gesto simplório que traduzia muitos: reconhecimento, cuidado e a tentativa de não dominar. Ele sentou-se ao lado dela, e por um momento apenas ficaram ali, sem necessidade de palavras. Vivian encostou a cabeça no ombro dele e soprou, meio em brincadeira, meio em ternura. Ele é ciumento e possessivo, murmurou, olhando para ele com aquele sorriso que conheciam. Mas quando você segura minha mão, há um cuidado que não consigo negar. Ryan apertou a mão dela, leve, com um toque que dizia: eu tento. Sean, do outro lado do jardim, a observou com um sorriso discreto ao ver a cena. Não com ciúme, mas com a serenidade de quem aceitou um papel que não precisava roubar. Vivian riu do próprio pensamento e completou em voz alta, para aqueles que passavam perto o suficiente para ouvir: que boy grudento. Não aguento mais. Mas às vezes,
não troco por nada. Ela sabia que aquilo era ambíguo e que nem tudo estava resolvido. Sabia que o ciúme poderia ressurgir e que os gestos de carinho exigiriam sempre limites. Mas havia um novo acordar. Ela não era objeto de aposta. Era sujeito da própria história. A escolha que fez foi por si. E, curiosamente, esse ato se tornou o que salvou qualquer possibilidade de amor verdadeiro ali. No fim, a vida não virou conto perfeito. Teve brigas, perdões pequenos, avanços e recuos. Teve terapia, diagnósticos seguidos, visitas a médicos e dias em que o telefone só tocava com notícias de trabalho. Teve também gestos de carinho que curavam mais do que qualquer justificativa. Uma caneca de chá trazida sem alarde, uma mão no ombro no meio de uma noite ruim, Sean bloqueando mais uma vez uma investida de imprensa. E em todas as cenas, a linha tênue entre ciúme e cuidado esteve lá. Reconhecida, discutida, moderada. A história de Vivian, Ryan e Sean seguiu, como qualquer vida, feita de escolhas e ajustes. O ciúme não desapareceu por decreto. O cuidado não virou propriedade. O que mudou foi que a verdade foi dita. Amar não é ter posse e proteger não é apagar. E quando Ryan aprendeu a traduzir o seu ciúme em cuidado sem algemas, e quando Vivian escolheu a sua voz acima de apostas, o paradoxo que sempre os definiu ganhou novo sentido. Ela olhou mais uma vez para as luzes que desciam pela cidade. Fez um pequeno comentário, meio para si mesma, meio para o mundo. Ele é ciumento e possessivo, mas só tem carinho por mim. Sorriu. Aquela frase que poderia ser um lamento tornou-se também um resumo de tudo o que aprendeu. O amor pode ser grudento e bom, sufocante e protetor. O que importa é saber onde pôr a mão para curar e onde soltar para libertar. E ao terminar, suspirou com leveza. Não aguentava mais, talvez, mas agora sabia o que pretendia carregar consigo. E isso, para ela, já era o bastante.